Vamos agora para o nosso quadro Política do Dia. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde a todos. Você conversou com o presidente do PSL aqui em Teresina, o recém-possado Daniel França. Exatamente. O posicionamento do PSL em relação à disputa majoritária na capital permanece indefinido. Mesmo integrando a gestão do prefeito Firmino Filho, o partido não garante estar no palanque de Kleber Montezuma. O presidente municipal do PSL, Daniel França, afirma apenas que busca convergências com a ideologia conservadora. Acerca do apoio político que deve ser dado ou não ao PSDB. Já é uma questão fechada aqui em Teresina? Absolutamente não. Absolutamente não é uma questão fechada. Ainda ontem eu conversei com alguns pré-candidatos. Hoje já tenho outra rodada de conversação com eles, porque isso envolve muita coisa. Tá? As primeiras reuniões que a gente teve, tanto eu pessoalmente como presidente e a Joyce como vice-presidente nacional, que é a principal líder do PSL aqui no Nordeste. Né? Então, a primeira rodada de conversas foi uma rodada de apresentações. Né? Quem são as pessoas, qual é o histórico político dessas pessoas, quais são as linhas filosóficas dessas pessoas, as linhas de pensamento, as ideias, mas nada de muito concreto. Agora, a gente começa uma outra fase de escutar projetos, de escutar planos, de escutar as possibilidades de inovação, de crescimento, os desafios, como é que eles interpretam os desafios que vão vir na próxima gestão, que na minha interpretação vai ser uma gestão extremamente difícil, por causa dos desastres aí, tanto econômicos quanto os desastres da própria saúde que a pandemia nos trouxe, para não correr o risco de a gente apoiar alguém e se arrepender depois. E no que diz respeito ao diálogo com outras siglas, a própria deputada Joyce, ao lado do senhor, o vereador Luiz André, visitaram outras lideranças partidárias, como é que foram esses diálogos? Todas as reuniões foram extremamente proveitosas, foram extremamente agradáveis, foram extremamente elucidativas. Agora, existem convergências e existem divergências com todos os pré-candidatos, com todos os partidos. A única coisa que a gente sempre deixou muito claro é que não há nenhuma possibilidade de alinhamento com o PT e o que o cerca, né? O senhor reconhece a direita difusa? O senhor acredita que são muitas correntes que se dizem de direitos? Isso não divide o grupo conservador aqui na capital? Olha, a direita, eu penso que ela tenha essa certa heterogeneidade, né? Mas ela é um grupo político, uma filosofia política muito mais recentemente organizada do que a esquerda. A esquerda ela tem uma militância organizada e uma organização partidária e até administrativa muito mais antiga do que a da direita. Né? O grupo da direita brasileira é uma coisa que começou a se formar da década de 80, 90 para cá, enquanto a esquerda está aí a todo vapor desde a década de 50, 60. Então eles tiveram muito mais tempo para se organizar enquanto filosofia e muito mais tempo para se organizar enquanto partido. Então, na minha interpretação, é natural que haja essa fragmentação da direita, entende? Mas o que eu acredito também é que com a facilidade da difusão da informação que há hoje, e até o que é favorecido pelo tamanho da cidade, a gente acaba conhecendo todo mundo, e eu acredito que a direita possa, se não se unir em torno de uma pré-candidatura no primeiro turno, pelo menos em torno de alguém a rejeitar no segundo turno. A deputada Joyce afirmou, na sua última presença aqui, em entrevista coletiva em Teresina, que o PSL não vai ser utilizado como barriga de aluguel. Nós consideramos um recado bem direto aos aliancistas. Já se estuda, se admite a possibilidade de desconvidar alguém do PSL aqui na capital? Olha, essa possibilidade ela é sempre aventada, mas não especificamente em Teresina, mas no país inteiro. Tá? Isso lá em São Paulo, que ela é presidente do Diretório Municipal de São Paulo, e eu estou também participando naturalmente de todo o processo de pré-campanha lá. Então essa coisa de desfiliação e tal, isso é um tema recorrente, porque não é só aqui que tem aliancistas, lá também tem muito mais, entende? Mas veja, tem uma coisa que é importante que a gente deixe claro. O PSL é um partido liberal, certo? Partido Social Liberal. E é um partido que preza pelas liberdades individuais. Muito bem.
eu não vou aqui fazer uma caça às bruxas, não é esse o objetivo. O objetivo, como eu disse, é procurar as convergências e divergências. Se houver mais convergências, ótimo, todo mundo é bem-vindo. Então, assim, nós não vamos, o PSL Municipal de Teresina não vai protagonizar caça às bruxas ou o que quer que seja no sentido de digamos assim, uma depuração. Não, isso não existe, tá? Como eu disse desde o começo, eu não quero uma unanimidade, eu quero apenas uma certa homogeneidade. Agora, se a pessoa virar para mim e disser, olha, eu realmente vou continuar defendendo, sei lá, intervenção militar, fechar o STF, discurso de ódio, destruição de reputação, então, realmente isso aí não vai rolar, porque não é o comportamento que o PSL tem como partido e nem o comportamento que a gente espera que os que nos representam tenham. Eu gostaria só de tomar a liberdade de tirar uma dúvida com o senhor. Há uma especulação muito grande em relação ao seu status de relacionamento com a deputada Joyce. E que a gente pode dizer, pronto, respondido, estou vendo. Ok, então, doutor, para tirar todas as dúvidas. Você sabe que a disseminação de informações falsas, ela está assim, muito incontrolável, né? Então, todo tipo de agressões pessoais a gente tem sofrido, né? Agressões pessoais e até do ponto de vista profissional. Então, tenho experimentado, infelizmente, todo tipo de agressões. E uma delas foi exatamente essa informação falsa de que havíamos nos separado. Nunca houve nada disso, está tudo como sempre foi, não tem nada. Eliezer Abrão, vamos comentar essa entrevista que você fez aí com Daniel França, me fugiu o sobrenome dele. São vários assuntos, daqui a pouco a gente chega na história do casamento. Lembrando a você de casa que logo após o seu jornal O Dia News tem A Tarde é Sua aqui nas telas da Rede TV, a nossa afiliada aqui no estado do Piauí, o Dia TV, então você não pode perder detalhes do mundo dos famosos com Sônia Abrão e sua equipe. Eliezer, vamos começar. PSL dando garantias de que não está fechado com ninguém, nem mesmo com o PSDB. Isso, o momento dentro do PSL é de construção, de relacionamento, de muito diálogo. É importante nesse momento frisar que se dependesse do presidente estadual, vereador Luiz André, o partido continuaria, não só administrativamente, mas politicamente, ao lado do prefeito Firmino Filho e de todo o grupo do PSDB, mas o presidente de fato no município que vai tomar essa decisão é o doutor Daniel França, que fala que ainda é necessário muito diálogo, muitas conversas com diferentes agremiações para se encontrar o projeto de governo mais próximo possível da ideologia do PSL. Então não é momento de declarar apoio a ninguém, mas de dialogar em busca de consenso. Para não se arrepender depois, foi uma das falas destacadas durante essa sua entrevista, Eliezer. Outro ponto interessante, muitas vezes nós encontramos, você na rua encontrou muitas pessoas da direita piauiense, as pessoas negando esse racha, essa diversidade dentro da ideologia de direita aqui no estado do Piauí. Para Daniel França, não. Inclusive, este racha, essas diferentes correntes direitistas aqui no estado do Piauí são salutares, e ele garante que a direita com certeza vai estar unida, pelo menos contra um nome a quem rejeitar em um possível segundo turno aqui no estado do Piauí, particularmente na capital Teresina, nas eleições para a sucessão de Firmino Filho. Uma análise interessante, uma análise bastante realista. Realmente a direita é fragmentada aqui no estado. Realmente, fato, Lívio Galeno, são vários pequenos partidos de direita aqui na capital Teresina, boa parte deles já com pré-candidaturas anunciadas, tanto à Prefeitura de Teresina como à Câmara Municipal da capital. Importante dizer também que eu achei bastante válida esta intenção do Dr. Daniel França, quando diz que em um provável segundo turno, em não chegando o PSL em um segundo turno, ou o partido que ele deve apoiar, mas que a direita pode se unir em prol da rejeição de alguém. Geralmente os partidos se unem para apoiar lado A ou lado B. O PSL, ele assume esta outra alternativa, trabalhar na linha do contra, indo de embate a determinados partidos que possam estar no segundo turno aqui na eleição para prefeito de Teresina. Em sua visita a Teresina, aqui no estado do Piauí, a jornalista Joyce Halseman afirmou bastante categoricamente, até de certa forma
Uma declaração dura de que o PSL não seria um partido de barriga de aluguel para aliancistas, né? Lembrando a você de casa que o presidente Jair Bolsonaro deixou o partido pelo qual foi eleito em 2018 e tenta criar o Aliança pelo Brasil, mas até o exato momento, também por conta desses detalhes da pandemia, não conseguiu os pré-requisitos necessários para a criação do Aliança. Ele também foi muito esclarecido, muito realista, o partido não quer ser barriga de aluguel, mas também não afasta esses aliados de primeira linha que por algum motivo flertem com a linha de Jair Bolsonaro. Lívia, eu entendo que esse afastamento, ele não acontece literalmente no momento em que se exclui, se expulsa alguém do partido, mas só em dificultar a permanência, só em colocar restrições para determinados filiados, isso já pode desconvidar, fazer com que a pessoa saia daquele partido, não se sinta acolhida, abraçada e, portanto, saia dos quadros de um determinado partido. Então, o PSL está com essa postura. Aqueles que, porventura, tentaram encampar a criação do Aliança para estarem filiados ao Aliança pelo Brasil e não conseguiram e, por isso, voltaram para o PSL, esses precisam estar avisados de que não são bem aceitos, de que não adianta tentar se eleger pelo PSL e depois sair do PSL. O partido de já está fechando as portas. No estado do Piauí, um recado muito claro para Rubenita Lessa, nome apresentado até como de possível pré-candidato do PSL na disputa pelo Palácio da Cidade neste ano de 2020. Mas é claro, Rubenita não esconde de ninguém que o seu principal objetivo é de seguir, de marchar como uma das principais defensoras pela criação do Aliança pelo Brasil, partido de Jair Bolsonaro, que o presidente do Brasil quer criar assim que puder. Rubenita Lessa voltou para o PSL. Sim. E lembrando aquilo que colocou o Dr. Daniel França, estamos tratando de Teresina especificamente, mas é uma situação a nível de país, em qualquer cidade, seja capital ou cidade do interior do estado, onde houver esse tipo de comportamento de pessoas que saíram do PSL e retornaram porque o Aliança não foi criado, a regra vale da mesma forma, não são bem-vindos. Para encerrar a análise dessa entrevista, Eliezer, por que tu perguntou do casamento do rapaz? Olha, Lívio Galeno, foi até um pouco constrangedor, vexatório. Mas tem que ir atrás da informação, certíssimo. Mas estávamos ali com a necessidade de apurar essa informação, porque diversas informações nesse sentido estavam aí se contradizendo. Ora se dizia ex, ora se dizia um atual, enfim. O importante era saber o status de relacionamento, por quê? Porque isso também, querendo ou não, interfere na questão política. Isso então, é óbvio. O casal se mostrou mais unido do que nunca, tanto no lado sentimental como no lado político. O doutor Daniel está fazendo até a pré-campanha da deputada Joyce lá na cidade de São Paulo, capital, onde ela é pré-candidata a prefeita. E destacando só para encerrar o assunto, Daniel França informou, não é, como você conferiu na entrevista, de que ele e sua esposa foram vítimas de diversas fake news também a nível nacional, que apontavam pela separação do casal. Então estão aí, está comprovado de que eles seguem juntos na política e na vida pessoal. Eliezer, vamos falar de educação agora, vamos para Brasília saber o que os nossos parlamentares estão fazendo pela nossa educação. Tramita na Câmara Federal a proposta de criação do novo Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. A vigência do atual Fundeb acaba em dezembro deste ano. A PEC 15 de 2015 torna o Fundeb permanente e aumenta a participação da União na forma de receita complementar para financiar a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. A deputada federal Rejane Dias, do PT, apoia a criação do novo Fundeb. O Sindicato dos Profissionais da Educação do Piauí também se manifestou sobre a proposta. Eu faço parte da Comissão de Educação na Câmara Federal. Nós temos a relatora dessa PEC, a PEC 15, que é a deputada federal professora Dorinha, que também tem conduzido esse trabalho ali na Comissão de Educação e também na Comissão Especial. O Fundeb é importantíssimo e ele traz uma nova roupagem, um novo Fundeb. Ou seja, nós queremos que ele tenha permanência ao garantir isso na Constituição, mas que aumente a complementação de mais recursos vindo aí da União. Então é fundamental esse esforço de cada um e de cada uma, até porque
é a principal política pública para o financiamento da educação básica em todo o Brasil. Nós sabemos que tem cidades no Brasil, inclusive aqui no estado do Piauí, que depende exclusivamente dessas verbas do Fundeb. Então, ele é fundamental para que tenhamos realmente avanços significativos na educação, somente na educação básica, na qualidade da educação básica em todo o Brasil. É importante que cada profissional da educação, cada pai, cada aluno e a sociedade como um todo possa fazer essa luta pela aprovação do novo Fundeb, de acordo com o relatório da professora Dorinha, é a PEC 15 de 2015. É importante nós tratarmos dessa política de Estado, porque falar de educação pública é falar de desenvolvimento, é falar de soberania do nosso país. Então é necessário que nós todos estejamos envolvidos. Uma situação bastante delicada que ainda vai ganhar muito espaço no debate político nacional acerca da criação ou não, prorrogação, como vai se lidar com a educação pública, com a garantia de recursos a partir de agora. Eliezer, vamos ao Senado Federal. O que os nossos senadores também estão tratando para o nosso estado do Piauí? Conta pra gente. A cidade de Floriano deve ser contemplada com rede de esgotamento sanitário em todo o município. Cerca de 80 milhões de reais em recursos do governo federal serão investidos, como anuncia o senador Marcelo Castro, do MDB. No ano passado, como presidente da Comissão de Orçamento, eu coloquei 40 milhões de reais. Mas para a conclusão total da obra, faltam mais 40 milhões de reais. Então eu fui pedir ao ministro a liberação desses 40 milhões e o empenho dos outros 40 milhões para a gente concluir, em definitivo, a obra talvez mais importante sendo construída neste momento no estado do Piauí. E estou aqui felicíssimo porque o nosso ministro nos garantiu e nos assegurou que não faltarão recursos e que empenhará no momento adequado o recurso que falta para a conclusão do esgotamento sanitário da nossa querida cidade de Floriano. Floriano será a primeira cidade do Piauí a ter 100% do seu sistema de esgotamento sanitário funcionando, o que é um orgulho para mim, porque fui eu que desde o início que lutei por essa importante obra, venho batalhando ao longo dos anos conseguindo recurso. O ano passado eu consegui os 40 milhões e o ministro agora se comprometeu do restante 40 milhões para a gente concluir em definitivo essa obra tão importante. Era essa. Saneamento básico ganhando destaque na política nacional, Eliezer. Nada mais do que sensato neste momento de pandemia. Nós sabemos que há uma relação direta entre saneamento básico e saúde pública. A própria FUNASA, Fundação Nacional de Saúde aqui do Brasil, estima que a cada R$1 investido em saneamento se economizam 8 na área da saúde pública. É de se imaginar que com esgotamento, com toda essa drenagem dos dejetos, sejam residenciais ou industriais, isso evita de fato a proliferação de doenças. O coronavírus é só um exemplo. Então ganha Floriano, a Princesa do Sul, merece de fato, e tomara que esses recursos não sejam travados por motivo nenhum e sejam aplicados no município de Floriano. É o nosso desejo. Vamos retornar agora ao estado do Piauí, vamos falar do que foi discutido hoje na Assembleia Legislativa do nosso estado, Eliezer. Sessão plenária desta semana, transmitida através dos canais oficiais da Assembleia Legislativa do Piauí, já que os parlamentares estão isolados em casa, evitando a rotina na sede da Assembleia Legislativa, no Palácio Petrônio Portela, por uma decisão do presidente Temístocles Filho. Então, hoje, os deputados receberam a mensagem do governo que já trata da LDO 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É de se esperar que o orçamento do Estado caia por conta de toda essa questão econômica, de recessão. Não há ainda uma estimativa fechada, conclusiva, mas 2021 já deve contar com uma situação menos favorável no sentido econômico, não só para o Piauí, mas é uma realidade de todo o país. Então, os deputados também solicitaram, nesse momento de pandemia,
mais testes em massa para coronavírus em todo o estado do Piauí, nesse sentido, com o objetivo de controlar a doença, novos casos, enfim, faz parte das estratégias de controle da pandemia. O deputado Ziza Carvalho, do PT, apresentou um projeto de lei que cria a Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos. O deputado Ziza já foi secretário do Meio Ambiente, tem esse olhar especial para a área. Claro, são necessários investimentos para preservar as fontes de águas aqui no estado do Piauí, os reservatórios naturais, a realidade hídrica para o futuro, ela precisa ser pensada e assegurada. O deputado Mar de Menezes, do PSDB, ele apresentou uma exigência da criação de um plano detalhado da forma de aplicação dos recursos do Fundef. O Piauí recebeu 1,6 bilhão de reais em precatórios do Fundef para serem aplicados em toda a rede estadual de ensino. Então, o deputado Mar de Menezes apresentou essa proposta da criação de um plano detalhado, transparente. Esse pedido foi subscrito pelos demais parlamentares da bancada de oposição, deputada Tereza Brito, deputado Gustavo Neiva, para que, de fato, haja transparência. É possível fazer uma revolução na educação com esses recursos. Então, a bancada de oposição, ela quer garantir que todos esses recursos sejam destinados da melhor forma possível. E, de forma geral, Lívio Galeno, a Assembleia colocou essas pautas com o objetivo de suprir essas necessidades, essas carências em áreas específicas aqui do nosso estado. Falando sobre o governo do estado do Piauí, vamos ouvir agora, Eliezer, o que disse o governador Wellington Dias, lembrando que ele esteve ao vivo hoje através da internet, não é isso? Correto. O governo do estado, através da Agência de Fomento e em parceria com o SEBRAE, viabilizou uma linha de crédito especial a micro e pequenas empresas, que, segundo o SEBRAE, são responsáveis por 26% do PIB do Piauí e 60% dos empregos com carteira assinada. O governador Wellington Dias ressaltou mais de 21 bilhões de reais em investimentos privados. São 21 bilhões de reais do que está em andamento e o que vai entrar em andamento de investimentos privados no Piauí. Então, para a gente compreender o desafio que é fechar uma economia, me parte o coração também. É algo realmente muito doloroso, mas infelizmente teve essa situação da pandemia e nós temos que cuidar realmente com muita responsabilidade da vida. Mas investimentos em eólica, investimentos em energia solar, investimentos no agronegócio, investimento no comércio, investimentos da construção civil, investimentos como o Transnordestino, investimento de Linhões, ou seja, há um conjunto de investimentos no Piauí. E aí, é claro, o olhar se volta todo para os pequenos, para a micro e pequena empresa. Então, Eliezer, é muito importante destacarmos que quem faz a economia brasileira, quem faz que essa roda não perca força, continue girando, são as pequenas e médias empresas. É importante, é vital, nesse contexto de pós-pandemia, investir, destinar recursos para que o pequeno e o médio possam se reerguer e assim também colaborar positivamente com a nossa economia. Sem dúvida, Lívio Galeno. O governo também destacou, ali em parceria com o SEBRAE, que esses empréstimos, eles são acompanhados de consultorias. Importante. O SEBRAE vai prestar um crédito assistido. Então, os empresários que, porventura, entenderem que precisam, há uma carência especial, uma forma de parcelamento. A Agência de Fomento até reabriu renegociações de dívidas anteriores, enfim, uma série de facilidades estão postas para garantir uma subsistência desses setores básicos da economia do estado do Piauí, e isso com a devida consultoria, para que não se aplique de qualquer maneira os recursos. Importante. Eliezer, só para encerrar o quadro hoje, vamos falar de um assunto, de uma autorização, de uma sanção do nosso prefeito aqui de Teresina, Firmino Filho. Conta para a gente que sanção foi essa. O prefeito Firmino Filho sancionou o projeto de lei de origem do próprio Poder Executivo, que reduz em 15% o salário de todos os servidores de primeiro escalão, dele prefeito, do vice-prefeito, de secretários, de presidentes de autarquia, de diretores, enfim, todos, a partir do próximo mês, já vão contar com 15% a menos no seu salário. Medida econômica importante e essencial nesse momento de crise.
Já lancei uma vez aqui esse desafio, lanço novamente. Quem adotou esse tipo de medida aqui no estado do Piauí foi o governo do estado, o governador Wellington Dias, bem no início da pandemia, e agora o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Estão, inclusive, de parabéns, porque realmente, Eliezer, não é correto só cortar no bolso do povo. Lembrando que muitas pessoas estão sofrendo com redução salarial, estão perdendo seus empregos, então não é, por assim dizer, democrático que a bomba só estoure no colo do povo. Fica aqui o desafio mais uma vez, se você é prefeito aqui do município, de algum município do estado do Piauí, e teve também uma medida parecida como essa, que foi incentivada pelo governador do estado do Piauí, Wellington Dias, e também copiada, adotada pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho, entre em contato com o Dia TV. Nós queremos noticiar esse tipo de medida que mostra que o poder público também se compadece dessas realidades da dor do povo. Não é justo, Eliezer, que só sobre para o povo a redução de renda. O poder público também deve passar por isso. Com certeza. O arroxo, o corte na solidário. carne deve ser para todos. Todos passam e enfrentam esse momento de dificuldade. Eliezer, aquele abraço para você. Boa tarde. Um abraço, boa tarde, até amanhã. Política do Dia.